Ricardo, estou aqui com Concentração e Outros Contos, sai pela Alfaguara. Como foi a ideia de reunir esses textos, enfim, ao longo da sua carreira toda, um inédito, nesse livro? Quem foi a ideia e por que reunir esses livros agora em Concentração e Outros Contos? Na verdade devem ser, acho que 15 anos de contos, né? O primeiro é do ano 2000, o último, como você disse, é inédito, são 15 anos e 15 contos, né? Esses são quase todos os contos que eu fiz até hoje nessa década e meia. E eu tinha o desejo de colocar eles estavam espalhados, havia um livro de contos anterior, não é, que está dentro desse livro, os outros estavam em revistas, enfim, em periódicos. Então eu queria reunir até para mim mesmo, para organizar o meu próprio projeto, né, para eu fazer uma espécie de balanço do que eu consegui, do que eu não consegui, do que eu estou tentando. Então eu resolvi dar essa ordem, né? Ricardo, você falou de um projeto para que você possa avaliar. E quando você olha para o livro e para o conjunto da sua obra em contos, que avaliação você faz? Nunca é o que eu queria, né? Os contos não são, o projeto que eu tenho não é o projeto que eu consigo realizar. Mas enfim, o tratamento que eu tentei dar à linguagem, não é? Aos temas que eu estou tentando lidar, compor, e, enfim. Então ele está meio nesse balanço de, enfim, meio de carreira, não sei, eu vou fazer 40 anos. Talvez eu viva mais 40, então, e enfim, estou tentando explorar a linguagem da maneira com que eu posso, né? Lidando com um conjunto pequeno de temas, né? Para tentar tirar deles o máximo que eu consigo. Bom, como você disse, tem textos de mais de uma década, quase 15 anos escrevendo, mas ao ler no conjunto, uma coisa que chama logo a atenção é a unidade, a coerência entre os textos. Isso mostra que você tem um projeto claro de literatura, enfim, você tem um projeto pensado que você vai executando, como você disse, tá? Às vezes o projeto foge, mas você tem um projeto de literatura, é isso? Eu tenho um projeto que ele abarca um certo conjunto de temas, né? Um deles, por exemplo, é o lugar da política na literatura, o lugar da política na linguagem, enfim, algum tipo de algo da relação entre essas duas coisas, não é? Como eu disse também, as possibilidades da linguagem, questões latino-americanas que estão envolvidas em questões políticas, não é? E que eu fui tentando ao longo desses anos todos discutir de maneira diferente, não é? Há uma discussão do lugar do que é chamado biográfico, não é? Em um conjunto inteiro de contos e do ficcional envolvido nisso, que é uma questão que eu lidei nos últimos anos, não é? É mais ou menos isso, né? Como eu disse, é um conjunto pequeno de temas, mas que eu tento lidar de maneira muito obsessiva. A palavra obsessão, enfim, ela tem obsessão pela obsessão nos contos, né? Já que você falou nisso, eu quero chamar a atenção aqui para a orelha do livro, escrito pelo professor João César de Castro Rocha, que ele chama a atenção também para uma variação não muito grande de temas. Ele diz aqui que você elabora um número deliberadamente restrito de temas e procedimentos cujas variações e metamorfoses determinam o ritmo e a força de sua prosa. Mas daí ele chama atenção. Na literatura de Ricardo Lísias, disciplina propicia a criatividade, repetição engendra diferença, o mesmo produz o estrangeiro. Você concorda com o que disse o professor João César aqui? Concordo. Eu acho que é exatamente isso. Enfim, tudo parte também de um trabalho cotidiano com a linguagem, né, que me mostra o quanto ela é limitada,
enfim, o quanto eu tento tirar o máximo da linguagem, mas eu sempre noto que ela não oferece o máximo também, não é? Ou seja, a ferramenta com que eu lido a linguagem verbal, ela é uma ferramenta muito limitada, muito tênue, também muito tensa, né? De poucos recursos, em que por isso eu preciso variá-los, não é? E repeti-los de maneira, como eu disse, obsessiva, mas tentando criar o máximo de variação dentro desse pequeno conjunto, né? Essa questão dos limites da linguagem, quanto tem da psicanálise, da sua experiência talvez com a psicanálise nisso, que ressalta muito fortemente a impossibilidade de representar tudo através da linguagem? Eu acho que muito, né? A psicanálise é uma das minhas formações mais importantes, né? Sobretudo o que ela tem também de elaboração, né? De tentativa de criação de algo que sustente e que nos sustente, né? Eu acho que muitas das personagens desses contos são personagens perdidas e deslocadas na cidade grande. São contos urbanos, na sua maioria, né? E eu acho que há essa tentativa de entender um eu cada vez mais perdido, diluído e sufocado na cidade grande e em sua dificuldade de formação também. Para que a gente possa entender, diante dessa limitação da linguagem, como a literatura ajuda a lidar com isso? Por exemplo, num dos contos, o narrador diz que passou muito tempo querendo dizer algo para o avô e não disse, que ele poderia ter escrito. A escrita é uma tentativa de vencer, claro, sabendo que nunca será vencida essa impossibilidade, mas mais uma tentativa de vencer essa limitação toda da linguagem? Outros caminhos que a linguagem procura? Eu acho que sim, eu acho que a literatura é uma tentativa, junto com várias outras, claro, de contornar, não é, as nossas impossibilidades, não é, que não dão certo, não é, mas a gente tenta a todo momento vencer essas limitações. Não é? Qual a relação, Ricardo, entre os contos e os romances? Tem alguma relação? Existe alguma relação? Você, às vezes, encontra coisas nos contos que você desenvolve mais no romance, ou o contrário, ou são coisas completamente distintas? Sim, existem de duas maneiras, eu acho. A primeira delas é que o romance O Céu dos Suicidas, por exemplo, ele surgiu de um conto que está nesse volume, né? Ou seja, inicialmente era um conto, eu não me senti satisfeito, eu achei que a forma, né, poderia ser explorada num romance, tentei, e saiu o romance O Céu dos Suicidas, não é? Em segundo lugar, eu acho que os contos esclarecem um pouco, como você disse antes, parte do meu projeto, né? O último romance que eu publiquei foi uma esbórnia, né? Uma confusão de maneira absolutamente ilimitada. Se esse volume fosse anterior ao romance, o romance Divórcio, né? Seria claro a colocação dele nesse projeto, porque ele está, na minha opinião, inteiramente mergulhado na parte das fisiologias do livro de contos, não é? E são contos que eu tinha escrito anteriores ao romance, não é? Então eu acho que também ajuda a esclarecer, ajuda a organizar o enorme caos, né, que o romance causou. Pois é, você falou do romance Divórcio, e você já tinha mencionado um dos temas que interessam a vocês, estão sempre, um tema que está sempre nos teus trabalhos, que é a questão da autoficção. Você, inclusive, mergulhou em uma pesquisa teórica, escreveu sobre isso, tem um texto que você escreveu sobre isso. Eu queria te ouvir falando sobre a questão de autoficção, especialmente no que passa por você. Nessa, talvez, obsessão, já vi você dizendo isso, do brasileiro pela chave do realismo. Né? É uma coisa que eu tenho notado, ou seja, as pessoas quando partem para um texto literário, né, se as pessoas tiverem que fazer algum tipo de opção, normalmente, isso eu falo assim de cadeira, né, eu falo de assim, em um lugar privilegiado realmente de percepção, se as pessoas tiverem que fazer uma opção, no mais das vezes e por razões muito diferentes, elas, e nem sempre razões, muitas vezes razões honestas, né? Muitas vezes razões sem nenhuma maldade, razões de boa fé, as pessoas optam pela realidade, né?
E eu acho isso muito ruim, porque realidade é o que todo mundo tem a todo momento, né? Ou seja, a realidade é a única coisa democrática que realmente existe. Então, enfim, está todo mundo mergulhado nela. Eu não sei por que as pessoas fazem essa opção, né? Quando os meus últimos 2 romances, sobretudo o último, Divórcio, foram muito analisados e, em parte, sobre esse viés da autoficção. Aí eu fui estudar. Eu estudei a autoficção, chamada autoficção francesa, que eu achei assim, que como a crítica, uma parte dos autores, dos críticos tem dito, eu achei uma definição muito problemática, né? Algo muito difícil a essa tradição francesa. As pessoas dizendo que o meu, sobretudo de voz, se instaurava naquilo, não se instaura, né? Não sei por que diziam aquilo, mas é uma outra coisa. Depois, algumas pessoas me chamaram a atenção, uma coisa interessante, um estudante de doutorado do Paraná me chamou a atenção, me escreveu dizendo assim, eu leio, eu estou acompanhando o que você tem dito e tudo bem, a autoficção francesa, mas existe uma autoficção de língua espanhola, que é outra coisa, né? Outra coisa. Aí eu fui procurar, e aí eu achei algumas coisas mais interessantes, assim, mais bem instauradas, né? Depois ainda, um professor da USP, um professor depois de alemão, também trocando alguns e-mails comigo, por conta do livro de voz, falou assim, tudo bem, os franceses é aquilo, mas existe isso na literatura alemã, que é uma outra coisa. Aí eu também fui ver depois, também é uma outra coisa. Mas, olha, a primeira coisa que eu acho, esse termo autoficção é um termo que em um determinado momento começou a abarcar tudo. E aí a França, a tradição francesa, essa tradição de língua espanhola, a tradição alemã, né, que eu descobri o mês retrasado. Quer dizer, todas essas coisas em um termo só não dá certo, né? Não dá certo. Precisa dar um jeito de acertar isso, eu acho, né? Enfim, os meus textos não são textos como são conhecidos na autoficção francesa. Eu não acho o termo bom. Na verdade, eu escrevi textos de ficção, não é? E uma das questões ali tratadas é o estatuto da realidade na ficção. Só que como o último romance foi muito soterrado por uma espécie de terremoto, né? Ele acabou, enfim, gerando todo esse tipo de debate, né? Pois é, você falou do debate e eu te ouvi falar muito também numa tentativa de despolitizar o livro. Outro tema importante para você, a questão política. Eu queria saber da importância disso na literatura, da importância da política para o autor nos dias de hoje. Eu não tenho medo, como muita gente tem, de falar da questão política envolvida na literatura. Ela, enfim, como todo mundo sabe, e é um clichê falar, a política está assim, pegou uma caneta, você vai ter que tomar uma opção. Fez uma opção, você está, enfim, ficando de um lado, né? Agora, eu tenho interesses, por exemplo, na localização do Brasil na América Latina, né? O Brasil se instaura em parte está de lado, né? E eu tento tratar isso nos romances, né? Ou seja, eu tenho muito interesse em geopolítica, então eu tento também lidar, enfim, o Evo Morales é uma das minhas personagens e é um dos contos que eu mais gosto, talvez seja o conto que eu mais goste. Então, eu tento tratar isso, não é, de maneira... Eu acho que as pessoas, os artistas e todas as pessoas em geral precisam tratar com mais leveza, não é? Precisa tratar com mais leveza o radicalismo político. O que eu estou dizendo é o seguinte, não há um problema em nem ser radical politicamente na obra de arte, não é? Eu acho que as pessoas precisam levar isso com um pouco menos de cuidado, um pouco menos, as pessoas pisam muito em ovos quando falam nisso. Eu não vejo grandes problemas, não é? Porque o que define a qualidade de um texto não é o tema, não é o tema, não é a matéria que está sendo tratada, é outra coisa. A matéria que está sendo tratada talvez defina a relevância em parte de um texto, né? A relevância em parte, mas ela não é decisiva, enfim, então não é uma coisa definidora de nada, não é? E eu digo política, eu não estou dizendo proselitismo político, fazer propaganda política, sei lá, de um partido, até porque no Brasil a coisa não está fácil, né? Então é uma coisa difícil, né? Mas como eu disse, eu acho que a política deve ser tratada como um outro assunto, e é um assunto candente, não é? Nós vivemos
enfim, um momento de urgência. Ricardo, eu queria passar por alguns dos outros temas que são caros para você, uma curiosidade até de leitor. O xadrez, por exemplo, sempre na sua obra. Se um leitor te perguntar por que o xadrez? Eu não sei. De fato, um crítico, o João César, não é, percebeu que ele mesmo, um excelente jogador de xadrez, aliás, percebeu da forte... Eu acho que de todos esses contos, o xadrez não é citado, se eu não me engano, em um ou dois só. Em todos os outros ele é citado. O xadrez tem uma certa ligação com as artes, não é? Porque, ao contrário do que as pessoas pensam, eu não entendo nada de xadrez, sou meramente um amador. Então, não que eu tenha de arte, mas pelo menos eu tenho um diploma em uma dessas duas áreas que não seja xadrez. Enfim, o xadrez é uma linguagem, não é? O xadrez, quando você joga xadrez, como os outros jogos, quando você joga consequentemente, não é? Você faz um plano. Né? Então tem paralelos com a obra de arte, não é? Paralelos muito fortes. E eu gosto muito de jogo, na verdade, não é? A minha mãe sempre foi o grande pesadelo da minha mãe na minha educação. Eu gostava de jogar e isso nunca me trouxe nenhuma tragédia maior. Mas então isso acabou entrando, não é? Eu acho que um pouco nesse esquema de uma obsessão pelo planejamento, pelo plano, por cumprir um programa, mesmo que ele vai dar errado. O xadrez é uma prática de pessoas, muitas vezes, muito obsessivas, não é? Enfim, algo assim. Colecionismo entra nisso também, que aparece também em alguns textos seus? Aparece, mas não. Eu não coleciono nada. Não tem paralelo com o xadrez? Não. Talvez tenha um paralelo de organização, da obsessão também, não é? Querer estruturar, achar uma ordem. Eu escrevi alguns textos, né, sobre coleções, mas eu, por exemplo, não coleciono nada. E um último tema que surge sempre na tua obra, me parece muito interessante, a maneira como você lida com nomes de personagens que vão se repetindo, às vezes se transformando. Aqui no Concentração mesmo tem o Damião, Demian, no Livro dos Mandarins, enfim, quem conhece o teu trabalho sabe muito bem disso. E às vezes como você também nomeia as pessoas e vai repetindo. Isso surge como na tua obra? Tem algo? Sim, é uma coisa programática, né? As pessoas estão perdidas, né? Elas estão, enfim, as identidades estão totalmente desnaturalizadas, enfim, estão diluídas, né? E o nome me parece uma coisa muito delicada, né? Muito sensível, e eu sempre tive problemas para... eu enfrento muitos problemas ao escrever, né? E um dos principais talvez seja a consciência de que eu tenho esses problemas. Então, um deles são os nomes, né? Como nomear as coisas das quais eu não tenho certeza, né? Como nomear as pessoas que eu, enfim, estou lidando, mesmo que tenha sido eu que criei, eu sei que elas são limitadas, são particulares, não pertencem 100% a mim, mas também a uma situação, né? Como elas estão, como as pessoas todas, nós todos estamos no mundo, né? Certamente não é pelo nosso nome próprio, né? Então, essa questão, que é uma questão da filosofia contemporânea, né? O nome próprio, que é um livro, se não me engano, acho que do Derrida. Tem realmente essas pessoas todas perdidas, né? Nesse mundo já cuja identidade está muito assim, deslizante, né? Muito diluída. Você continua escrevendo à mão? Continuo escrevendo à mão, esse hábito todos continua. os dias de manhã. Como essa disciplina também continua, diariamente? Todos os dias de manhã. Uma missão que você se coloca? No começo foi um hábito. Depois no começo foi uma maneira de trabalhar, de organizar as coisas. Depois virou um hábito. E agora é quase uma necessidade, né? Eu tenho necessidade de invenção diária. Então eu escrevo todos os dias pela manhã à mão. E faço pesquisas também. Eu dedico as minhas manhãs à literatura, à criação, né? Ricardo, uma última pergunta. Um dos teus personagens fala da literatura como forma de autoconhecimento. Para você como leitor, não só como escritor, mas também leitor, a literatura, além de autoconhecimento, serve para quê também mais? E talvez o que seja mais importante da literatura? Serve para muita coisa, eu acho. Eu acho que
serve como eu disse, como autoconhecimento, serve como ampliação de horizontes, não serve necessariamente sempre para coisas positivas, mas uma coisa positiva, por exemplo, é dar lugar a discursos que socialmente são discursos soterrados, por exemplo, é uma função que eu acho decisiva, não é? Ela serve para dar voz, por exemplo, dar voz à maldade, e às vezes é importante conhecer a maldade até para saber com o que se está lidando, né? Ela dá lugar ao horror, né? Ela torna, às vezes, existente claramente coisas que estão soterradas, não é? E ela também luta contra, né, a linguagem, né? Enfim, ela traz a consciência de como a linguagem é frágil e, portanto, nós também somos limitados, né? Ou seja, ela traz consciência, eu acho, que não necessariamente, como eu disse, é bom, mas é algo, né? É algo. Ricardo, obrigado. Eu que agradeço.